Fala pessoal, André Marques aqui e no vídeo de hoje eu decidi trazer três coisas que eu faria depois de aprender Python. Então, pessoal, eu decidi fazer esse vídeo porque eu vejo muita gente, né, que quer fazer transição de carreira, começa a fazer um curso de Python no YouTube e termina o curso e acaba se sentindo desmotivado, né? Não sabe mais para onde ir. Por quê? O Python por si só, né, é uma linguagem de programação e um curso, né, tipo o Gustavo Guanabara, a gente começa a fazer scripts, começa a fazer alguns joguinhos com aquele código, mas depois que acaba o curso, a gente não consegue, na maioria das vezes, né, não consegue juntar aquele conhecimento em uma coisa real. Então foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo e a seguir eu vou mostrar três coisas que eu faria depois de ter aprendido Python. Então vamos lá. Então, pessoal, a primeira coisa que eu faria, eu vou passar aqui o slide, seria aprender um framework. Eu deixei aqui um resumo, né, do que é um framework para vocês. Um framework é uma estrutura de código pronta que facilita e acelera a criação de aplicações. Eu não gosto de ler slide, mas basicamente é o seguinte: quando a gente fala de uma aplicação web, por exemplo, né, aquela aplicação que a gente entra pelo navegador, muita coisa se repete. Então, toda aplicação web, na maioria das vezes, precisa de uma página de login. Toda aplicação web vai precisar de um cadastro em um banco de dados, vai precisar de permissões. Então, um framework ele ajuda nesse sentido. Então, existem vários frameworks Python que, se você tem uma base, né, de conhecimento Python, você sabe fazer um for, sabe criar uma função, como é que eu posso dizer, sabe entender um pouquinho de classe, né, sabe fazer um laço de repetição. Então é a hora de você aprender um framework, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos de framework. O que eu utilizo bastante é o Django, né? Então vocês podem ver um pequeno resumo, né? Ele é uma bateria inclusa, ou seja, você vai precisar de login, você vai precisar de interação com o banco de dados, você vai precisar de permissões. Então, o Django ele facilita muito isso. A gente tem também o Flask, né, que como ele diz aí, é um micro framework, ou seja, ele é mais voltado para você criar API. Como a gente pode ver, o Django, né, ele tem várias coisas inclusas. O Flask, você tem mais liberdade, mas também, né, ele se torna um pouco mais complicado quando a gente fala de um sistema web mais completo e robusto. A gente também tem o Fast API, que é um outro framework mais voltado para a criação de API. Mais na frente no canal a gente vai chegar nesse ponto de criação de API, mas o que eu queria tocar no ponto mesmo seria o Django. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, eu vou ver se eu consigo, porque eu estou na máquina Windows, né? Eu trabalho com a minha máquina Linux, mas para vocês verem como é simples criar um sistema web, né? Claro, básico, bem básico com Django. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Então, pessoal, vamos lá. Como eu não gosto de. Eu acho que fica meio confuso, né, essa questão de só conceito, só slide. Eu vou tentar subir e mostrar para vocês o poder do Django aqui rapidamente. Vou criar uma nova pasta. Lembrando que eu trabalho em Django aula. Eu trabalho em Linux, então estou meio enferrujado com Windows. Eu vou abrir aqui, vou dar um CMD para abrir meu terminal. Eu gosto de abrir o Visual Code assim. Dar um code espaço ponto. Ele já vai abrir o Visual Code nessa pasta. Você pode vir aqui e procurar pela uma pasta, né? Abrir aqui uma nova pasta, aqui, abrir um folder, tudo certinho. Mas eu gosto de trabalhar assim. Chega aqui o Copilot, vou abrir aqui. Eu estou meio enrolado, eu não vou usar o PowerShell, vou usar o Command pronto. Beleza. Vocês entenderam agora o conceito de framework. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um ambiente virtual. Mas André, o que é um ambiente virtual? Um ambiente virtual é bom vocês começar a trabalhar com esse conceito, porque o Django tem várias versões. E se você for trabalhar como um desenvolvedor em algum lugar e trabalhar com vários projetos Django, quando você cria um ambiente virtual desse aqui, todas as bibliotecas que você precisar instalar para esse projeto vai ficar dentro desse ambiente virtual. André, ainda não entendi. Então, eu posso simplesmente instalar uma biblioteca Python, né, sem ser no ambiente virtual. Então, eu instalo Django versão 4. Aí agora você pegou um novo projeto que usa a versão 5 do Django. Aí vai dar conflito.
quando você for trabalhar no projeto na versão 4 ou na versão 5. Estou dando só um exemplo. Depois que a gente cria um ambiente virtual, a gente precisa conectar nele. No caso do Windows, eu vou botar aqui barra script, não sei nem como é, não, é barra venv, barra script, perdão, aqui, menos m, venv, então barra venv, barra script, tá, venv novamente, barra script, deixa eu ver se tem aqui, perdão pessoal, não lembro como trabalhar com o Windows, então vou botar aqui barra venv, barra script, porque ele não está cd venv, cd script, e agora eu vou dar um activate, que é esse comando aqui, ó. Aí vocês veem que agora eu estou no ambiente virtual, ó, que é venv. Eu vou dar um cd dois pontos para voltar, cd dois pontos para voltar. Feito isso, a gente vai instalar a biblioteca do Django. Pip install Django. Não vou passar nenhuma versão. É um pouquinho rápido. O Windows, eu não gosto muito do Windows. Eu uso Linux, mas pretendo comprar um Mac. Eu vou tomar um café aqui. Lembrando, pessoal, até agora o que a gente fez foi ter só um ambiente virtual, conectou nele e aí a gente está instalando a biblioteca do Django. Vocês vão ver como é rápido criar um sistema web com Django. Vocês têm um conceito de Python, né? Então vamos lá. Terminou. Beleza. Tá dizendo que eu estou usando a versão antiga do Pip, mas beleza, essa não é a máquina que eu trabalho. Eu vou limpar a tela e agora eu preciso iniciar um projeto Django. Então eu vou dar quando a gente instalar a biblioteca do Django, a gente libera esse comando, Django admin, aí eu vou botar start project e vou botar um ponto, é muito importante esse ponto. Eu vou colocar o nome primeiro Django e vou dar um espaço ponto. Então, a gente está criando o projeto. Pronto, pessoal, criamos nosso primeiro projeto Django. Ele abre essa pastinha aqui com um monte de coisa, não se preocupe. Isso é o conceito de framework, ele já traz um monte de coisa pronta. E agora eu vou criar um app no Django. O app é como o Django organiza as coisas. Então eu tenho um projeto e eu crio um app cadastro de, um exemplo, um projeto de uma empresa. Então eu tenho um app RH, o app financeiro, que são pastas aqui separadas. Então eu vou criar aqui, agora que eu já tenho esse comando, que é esse arquivo, que é o arquivo que eu utilizo para executar comandos, né, no meu projeto Django. É o arquivo que a gente vai mais utilizar. Esse ponto é muito importante porque ele deixa esse arquivo aqui do lado de fora, ele não deixa ele aqui dentro do projeto. Então eu vou dar um Python manage.py, esse arquivo é o que a gente vai mais utilizar. Start app cadastro, ou seja, está criando um app chamado cadastro. Então se fosse um projeto de uma empresa, eu teria o app financeiro, o app RH, para tudo do financeiro ficar na pasta financeiro aqui. Ó. Então depois que a gente cria um app, a gente precisa só registrar ele. Toda a parte de configuração do Django é nesse arquivo .settings. Pessoal, eu vou fazer mais vídeo focado em Django, aqui vou ser o mais rápido possível. Então aqui eu tenho meus apps, né? Eu tenho alguns padrões, eu vou colocar esse aqui que eu chamei de cadastro. Beleza, pessoal. Feito isso, eu posso simplesmente Python manage.py run server. Ele já vai subir um sistema web para gente. Eu já posso pegar aqui o URL, pegar aqui a URL, vou abrir aqui o sistema aqui web, vou colar aqui e pronto, a gente já tem um sistema web. Se eu vim aqui, ó, barra admin, a gente já tem aqui, ó, uma telinha de login, ou seja, o framework já trouxe isso pronto. Para ser mais rápido agora, vamos cancelar e vamos criar um cadastro bem simples aqui. Para eu criar um usuário, para eu entrar naquela tela, é Python, manage.py, lembra dele, creator, super e user. Ele está dando erro porque eu preciso rodar esse comando, que é Python, manage.py, migrate. O Django já vem com algumas tabelas de banco de dados prontas e a gente precisa escrever essas tabelas em um banco de dados. Então, se eu não especificar nesse arquivo de configuração um banco de dados real, como Postgre, MySQL, ele vai criar um banco de dados para a gente quando executar esse comando. Então, ele executou, criou as tabelas, criou tudo certinho e ele está utilizando um SQLite, que é um banco de dados de teste, bem simples. Agora eu posso dar aquele comando
Estou sendo rápido aqui para a gente não perder tempo. Vou criar aqui chamada André. Ele pede um e-mail, vou colocar 1234@QWE, 1234@QWE. Aí vou subir o meu projeto novamente, que é o Run Server, subir, Run Server, é esse comando aqui. Vou novamente aqui, vou colocar André, 1234@QWE, e pronto. A gente já tem aqui, ó, cadastrar usuário e cadastrar grupo. Mas André, eu queria agora criar o meu primeiro cadastro para a empresa do meu pai, para a empresa de um amigo. Queria fornecer esse sistema para ele começar a cadastrar as coisas dele. Então vamos lá, vocês vão ver como é fácil criar um cadastro no banco de dados. Claro, estou fazendo a maneira mais simples do Django, né? Depois a gente vai para coisas bem avançadas. Quando a gente cria um app, né? Lembrando, eu tenho um app cadastro. Ele cria esse arquivozinho model, que é onde a gente cria é, os modelos do banco de dados, né? Então aqui a gente vai criar o primeiro modelo, né? O primeiro, como se fosse uma tabela no banco de dados. Então eu vou chamar classe. Então classe eu vou chamar aqui de cadastro. Uma classe a gente sempre cria com letra maiúscula. Então eu vou importar de models.model. Vou botar um dois pontos aqui. E agora eu vou criar aqui nome. Então eu vou dizer que esse nome vai ser do tipo char, é aqui ó, models.charfield, ou seja, é do tipo texto. Ele pede aqui qual é o máximo que length que pode ser preciso, ou seja, colocar aqui 50, ou seja, só vai poder ter 50 dígitos nesse campo lá. Vocês vão ver que ele vai aparecer lá na tela principal. E agora eu vou colocar aqui idade. Vou colocar aqui de novo models.integerField, ou seja, esse tipo vai ser um tipo inteiro, né? Tem outras coisas que a gente pode colocar aqui, ó. Vai poder ser branco, ou seja, ele vai poder preencher, ele não precisa preencher blank igual a false, ou seja, ele tem que preencher. Então, e aqui eu vou colocar para vocês verem blank igual a true, ou seja, eu não preciso preencher a idade. Feito isso, a gente já criou um nosso primeiro cadastro no Django. Agora, para fazer isso persistir no banco de dados, a gente dá dois comandos: Python manager.py make migration, ou seja, ele vai preparar o arquivo para depois rodar no banco de dados. Então eu vou, ele criou uma migração que está aqui, ó, ou seja, preparou um arquivo. Mas André, por que isso? Porque depois, se a gente for levar esse projeto para outro lugar, tudo está aqui, né? A gente for botar no banco de dados real, ele vai saber tudo que ele precisa criar no banco de dados através dos arquivos de migrações. E agora eu vou dar o migrate, ou seja, ele vai pegar esse arquivo de migração e vai escrever no banco de dados. Pronto, pessoal. Agora eu posso subir meu projeto novamente, run, server, e vamos ver se o cadastro já está lá na telinha. Vou atualizar. Oxê, não está. Oxê, é uma gíria de Pernambuco. O que eu preciso fazer agora? Lembra que aqui a gente criou dentro do nosso aplicativo cadastro. Dentro do nosso aplicativo cadastro, ele tem uma página chamada admin, que faz referência a essa página do admin. Então, para o meu cadastro aparecer lá, eu preciso importar o meu model, que está aqui. Então, from.models import admin, eu vou chamar de, acho que é cadastro que eu chamei, né? Cadastro. E agora eu vou dar um admin.site.registre, registrar quem lá no admin? Cadastro. Beleza. Tanto é que quando eu vou mexendo já vai atualizando aqui, ó. E agora eu vou atualizar, ou seja, ele apareceu o meu app cadastro aqui em cima e eu tenho meus cadastros, que agora eu não tenho nenhum. Eu já posso criar aqui o primeiro, ó, nome André Marques. E aí idade 28, 29 eu tenho. Salvei. Ou seja, eu já tenho um primeiro cadastro aqui. Agora eu vou criar o segundo, vou tentar criar sem preencher o nome. Tá vendo que ele está mais escuro? Ó, ele já deu, por favor. Tá em inglês porque eu não configurei lá no settings para ele ficar em português. Lembra que toda a configuração do Django é aqui. Mas eu posso colocar aqui Felipe e deixar o nome e idade vazio, porque a gente colocou que not null, ou seja, o que é isso? Vamos voltar aqui para corrigir rapidamente. Aqui eu disse que ele pode ser branco, ou seja, blank igual a true. Só que o banco de dados, eu tenho que avisar para ele que ele pode criar esse registro vazio no banco de dados. Então eu coloco null igual a verdadeiro. Então sempre que
blank futuro, nulo tem que ser igual a verdadeiro também, porque o banco de dados pode ficar nulo. Então eu venho aqui, Felipe, e vou salvar. E eu preciso rodar um make migration e um migration novamente, porque eu mexi com a estrutura do banco de dados. Python management py make migration e migrate. Então, beleza. Ele criou um arquivo e escreveu agora a mudança no banco de dados. Vamos lá. Vou atualizar aqui. Felipe, e agora eu não preciso colocar mais a idade. Beleza, pessoal. Tá aqui. Esse foi um sistema bem rápido para mostrar para vocês o poder de um framework. Para vocês fazerem isso aqui só com Python na mão, iria demorar uma eternidade. Então vamos voltar agora para a nossa aula. Então, pessoal, mostrei para vocês rapidamente, né, o poder de um framework, nesse caso um Django. Existe framework para Node.js, existe framework para outras linguagens também, para o PHP, mas no caso, como eu trabalho com Python, eu mostrei um framework para Python. E agora, pessoal, o que eu faria depois era criar um projeto pessoal que resolva um problema real. Por que um problema real? Porque se vocês for criar um projeto, vou criar um projeto para treinar, vocês acabam desistindo, acabam ficando desmotivado e acaba deixando de lado. Então, pega um projeto real, seu, de alguém próximo, da sua mãe. A sua mãe tem uma pequena loja, tem uma ótica, aqui o seu amigo cabeleireiro. Usa Django, pessoal. Dá para usar o Django Admin. Depois a gente pode entrar em assunto mais avançado. O próximo vídeo vai ser um vídeo que eu vou mostrar 3 sistemas que eu criaria se eu estivesse começando hoje. E é isso, pessoal. Isso é que eu queria mostrar para vocês. Pegue um projeto real, né, do seu bairro, de um amigo, seu particular e faça. Deixei alguns exemplos aqui. Um estoque, um formulário online que envia automático por e-mail. É só alguns exemplos simples. E depois que você criar esse projeto real, que você tiver habilidade com o Django, vocês podem partir para conseguir um primeiro cliente. Eu vejo muita gente, pessoal, chegando em mim e perguntando: mas André, como é que tu faz para conseguir um cliente? Não é só saber programar, pessoal. A dica que eu dou é: vocês precisam também se interessar pelo assunto negócio. Ninguém quer gastar dinheiro. Então, se você chegar para alguém e simplesmente dizer assim, quer comprar um sistema, é óbvio que na maioria das vezes a pessoa vai dizer, quero não, é caro, não quero gastar dinheiro, eu estou sem dinheiro no momento. E a maneira que eu abordo não é essa. Eu vou contar uma história recente. Eu fui buscar minha mãe, minha irmã, num lugar. E quando eu cheguei lá, era como se fosse uma ONG pequenininha que atende crianças autistas. E logo eu pedi para falar com a proprietária e perguntei para ela como era feito o registro dos pacientes, como os médicos acompanhavam a rotina a evolução dos pacientes, né, das crianças. E ela logo se queixou, dizendo que era tudo com papel, os médicos teriam que andar com um monte de papel. E eu expliquei para ela a possibilidade de ter um sistema que ficaria tudo registrado, o médico poderia acessar isso de qualquer lugar, poderia ser enviado mensagem no WhatsApp no dia da consulta, poderia ser gerado dashboards com quantos pacientes foi atendido por mês, por dia, e gerar valor, né, para quem veio de fora, para ela conseguir doações e algo desse tipo. Ela ficou bastante interessada e a gente marcou uma reunião e provavelmente eu vou conseguir fechar esse cliente. Então, pessoal, é isso que eu falo para vocês. Vocês têm que entender do negócio. Na maioria das vezes, todo mundo tem um problema, mas eles não sabem que aquilo é um problema para ele. Então, na maioria das vezes, a pessoa está lá todo dia, tem uma planilha com 50, 100 coisas num Excel. Ela precisa pegar o primeiro item e pesquisar na internet. Vamos dar um exemplo: uma pessoa que trabalha numa empresa de compras precisa pegar o primeiro item e pesquisar na internet, pegar o segundo item, mas ela faz aquilo todos os dias, ela pensa que aquilo não é um problema, faz parte do trabalho dela. Mas se você chega e explica que em um sistema você poderia fazer o piloto da planilha e o sistema fazer isso, essa busca na internet e salvar dentro do sistema, com certeza você vai estar gerando valor para aquela empresa, né? Ou seja, uma pessoa passava o dia fazendo isso, um sistema consegue fazer isso em 30 minutos.
Então, eu vejo muita gente se queixar, eu não consigo cliente, na minha região é pequena. Então, pessoal, realmente, para algumas pessoas é bem mais difícil. Mas faz um sistema teu particular, coloca isso nas tuas redes sociais, conta o problema que tu resolveu, coloca isso no YouTube e provavelmente você vai conseguir um cliente, pessoal. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Não é um vídeo que vai mudar a sua vida, mas são pequenas dicas que eu acredito que vai impactar em algumas pessoas. Algumas pessoas já conhecem Django, né, já trabalham com Django, mas talvez essa parte de aquisição de cliente vá ajudar ele em algum sentido. No próximo vídeo, pessoal, eu vou mostrar 3 sistemas que eu criaria se eu estivesse começando hoje. Então eu peço que vocês sigam meu canal, curtam esse vídeo, para que vocês consigam ver o próximo vídeo. Não é coisas que você vai ser o novo Elon Musk, né? O novo Facebook, mas são pequenas coisas que você já consegue gerar uma renda e é muito importante para você ter isso no seu portfólio, né? Eu vejo muita gente também com dificuldade de conseguir um estágio e é isso, o pessoal faz uma faculdade, faz um curso e acha que está pronto, né? Eu já fiz o curso, eu já tenho uma faculdade e estou pronto. Mas se você chega para um entrevistador e diz, olha, eu fiz esse sistema aqui para um depósito de alguma coisa, eu fiz esse sistema aqui para um escritório de contabilidade, eu tenho certeza que o entrevistador vai olhar assim, vai dizer, esse cara, ele nunca trabalhou, mas ele já conseguiu entregar um produto. Ou seja, se eu colocar ele na minha equipe e passar para ele desenvolver um produto sozinho, ele vai conseguir. Então é diferente de você chegar, eu fiz esse projeto na faculdade, um to-do da vida, eu fiz esse projeto seguindo um bootcamp. Então ali você seguiu o que o cara passou. Mas quando você chega com algo que foi desenvolvido da sua cabeça, isso gera muito mais valor. Então, pessoal, eu agradeço por vocês terem ficado até o fim. E é isso aí. Não esquece de curtir, né, compartilhar, que isso ajuda bastante.